Vamos para o nosso próximo assunto, que é o seguinte: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso gravou um vídeo recomendando o voto em Lula. O candidato petista divulgou conteúdo em suas redes sociais nesta quinta-feira. O tucano diz que a vida do eleitor que se beneficiou com o Plano Real, executado em seu governo, vai supostamente melhorar ainda mais se Lula for eleito. Presidente de honra do PSDB, FHC, se dizia adversário de Lula e disputou 2 eleições contra ele, saindo vitorioso em ambas. A grosso modo, o partido se divide entre os políticos antigos, que inclui José Serra, FHC e José Aníbal, por exemplo, que declararam voto no petista, e a nova guarda, encabeçada pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que apoia Jair Bolsonaro. Essa divisão dentro do partido tem causado embate ou debate nas redes sociais, com internautas dizendo se tratar do chamado Teatro das Tesouras, nome dado para o revezamento do PT e PSDB no poder. Zé. Olha, não é novidade, né? O apoio de Fernando Henrique ao ex-presidente Lula. Isso já vem desde o primeiro turno. E o PSDB, propriamente dito, foi para Lula já também no primeiro turno, né? O João Dória e o próprio governador Garcia, né, o Rodrigo Garcia, eles são, como você diz aí, nova guarda, mas na verdade eles não são PSDB de raiz ou mesmo de alianças e de conceitos. Então o PSDB já está com o PT e mostra claramente de que aquela história de disputa do PSDB e do PT era de um teatro mesmo. Isso realmente não existia, ou os dois eram muito próximos e a diferença ali estava qual grupo assumiu o poder. Eu sempre dizia, e tive como falar aqui ainda antes da disputa do presidente Jair Bolsonaro, do que eu considero de codependência. O PT dependia do PSDB para esse teatro, assim como o PSDB dependia do PT para demonstrar essa disputa política que, na verdade, era uma disputa entre egos e entre pessoas, e não entre ideias e entre mudanças. Esta é a realidade. Essa fala de Fernando Henrique, é claro, não vai levar nenhum voto para o ex-presidente Lula, primeiro, porque não é novidade, segundo, porque Fernando Henrique está fora do processo eleitoral, segundo ele mesmo, né? Ele diz que não tem mais forças, nem ânimo para fazer política, então não tem muito efeito. E também não é uma novidade esse apoio do tucanato ali ao ex-presidente Lula. Diga, Mota. É realmente difícil escapar da teoria do teatro das tesouras num caso como esse, né? A teoria dizia que o PT e o PSDB eram como as 2 lâminas de uma tesoura, cortando um de cada lado, mas com o mesmo objetivo. Mas olha, não é difícil entender a posição de FHC. Ele sempre teve uma posição social-democrata. A social-democracia é uma variação do pensamento de esquerda. Ela também é conhecida, a social-democracia, como socialismo fabiano. A diferença entre a social-democracia e a esquerda tradicional é apenas de método. A esquerda tradicional prega a chegada ao socialismo através da revolução violenta. A social-democracia prega a chegada ao socialismo através de mudanças graduais. Não é surpreendente, portanto, que FHC rejeite o apoio ao presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro é contra qualquer forma de socialismo. Ele e a maioria da população brasileira. Diga, Salles. Veja, esse monte de esquerda caviar que se juntou para atacar o Bolsonaro, para dizer que tem nojo do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala palavrão, que o Bolsonaro é grosso, que o Bolsonaro é o Shrek, que não sei mais o quê. Essa turma, na verdade, está mal acostumada. Eles se acostumaram a subjugar todos os políticos que entram na vida pública e vão lá beijar a mão dessa turma. Não é à toa que você vê lá acionista do Itaú fazendo jantar para tudo, devia ser fila de carro blindado com segurança e guarda-costa lá para fazer uma manifestação do Lula. Porque é ridículo. Esse pessoal está acostumado a cooptar os políticos que vêm para a vida pública e faz os caras fazerem beijamão nas suas mansões por aí e vão lá e dizem, não, o fulano veio aqui, apresentou suas ideias. O Bolsonaro é um cara autêntico.
um cara verdadeiro, um cara que diz o que pensa e diz, olha, eu não estou interessado em jantar caro não, como o Lula, vocês compraram o Lula aí com vinho caro, né? Não deram um bilhete lá pro Lula outro dia com vinho caro, viagem de jatinho para cima e para baixo, até o Boulos, né? O rei do jatinho tá toda hora aí de jatinho para cima e para baixo. Então essa esquerdinha caviar e essa esquerda que finge ser mais radical, mas é também cooptada pelo pessoal esquerda caviar, não se conforma de que o Bolsonaro não se deixa cooptar. Ele não faz questão de ir em jantar caro, ele não quer falar sobre autores franceses, ele não se orgulha de não ter ido se refugiar em Paris comendo foie gras enquanto o Brasil estava sob o regime antidemocrático. Bolsonaro é ele come frango com farofa, ele faz as brincadeiras dele, ele é o tiozão da suquita lá do Zap, sabe o que, como a turma fala, ele é ele. E essa turma não se conforma que ele não se esforce para fazer parte do grupinho da esquerda caviar. Ele não se esforça e ele não quer fazer parte. Ao contrário, ele quer distância dessa turma aí. Paulo Figueiredo. Olha, na União Soviética, a esquerda era o Trotsky e a direita era o Stalin. E o Brasil, né, uma receita que veio do Lenin, isso que a gente chama de teatro da tesoura, nome que o Olavo de Carvalho popularizou, a esquerda conseguiu manter esse sistema em curso no Brasil por bastante tempo. Ora, você veja as nossas eleições, de meados da década de 90, desde a derrocada do fracasso do governo Collor simbolizando a direita no Brasil, né, você teve alternância entre esquerda e esquerda. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro de falar que o Fernando Henrique era de esquerda e as pessoas rirem. Mais do que isso, eu me lembro do Fernando Henrique dando uma entrevista dizendo, poxa, eu sempre fui de esquerda, eu sempre fui considerado de esquerda, um intelectual de esquerda no mundo inteiro, e agora eu falo que eu sou esquerda e as pessoas riem. E durante muito tempo, as pessoas riam quando a gente falava que o PSDB era direita. Que o PSDB não era direita, perdão, o PSDB era esquerda. Durante muito tempo. E nós ficamos nessa dicotomia alucinada entre escolher entre o PT e um candidato menos à esquerda do PSDB. Menos à esquerda. E agora, o que essa eleição torna brilhante é que ela demonstra aquilo que as redes sociais conseguiram demonstrar desde meados ali dos anos de 2010, quando romperam a espiral do silêncio criada pela mídia. Por que essa dicotomia existia? Porque a grande mídia monopolista criava um discurso monolítico de que só existiam essas opções como aceitáveis. Quando veio a Lava Jato, quando veio a insatisfação com o PT, muita gente tinha certeza de que, inclusive muita gente da Lava Jato, tinha certeza que, uma vez destruído o PT, a população cairia no colo do PSDB, e aí voltaria aquela outra esquerda que eles gostavam mais, que era mais palatável, mais instruída. Se deram mal, porque uma vez que as pessoas passaram a ter voz nas redes sociais, as pessoas, o homem comum mostrou a sua predileção por um homem comum como Jair Bolsonaro, por características que não eram aquelas que o Beautiful People achava maravilhoso. E agora, nesse momento, nós estamos vendo a revolta de todo o establishment, de toda essa gente que reabilitou a candidatura do Lula. Lembra? Eles mesmos haviam destruído o Lula. E por que eles reabilitaram o Lula? Porque é o único que eles enxergaram que tinha chance de tirar o Jair Bolsonaro. Então, a esquerda, o establishment, teve que escolher entre, já que não podiam escolher aquela esquerda bonita, cheirosa, Alckmin, Aécio e etc., falaram, o único que tem chance de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Então reabilitaram o Lula. Tiraram o Lula da... Não pode falar isso? Não sei se posso falar isso, mas lembra, né? Teve uma época que o Lula estava hospedado numa carceragem da Polícia Federal. Reabilitaram ele como candidato e fizeram um banho de loja, uma assessoria de imprensa, marketing, etc., todos os herdeiros dizendo que ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, o maior presidente da história desse Brasil. E aí Fernando Henrique, Alckmin, todo mundo que estava do lado oposto, se associa ao Lula e reabilita o Lula. Então, assim, a comprovação do Teatro das Tesouras está aqui nesse momento, hoje, nessa edição dos Pingos nos Is, você tem a oportunidade de assistir a comprovação daquilo que tanta gente vinha dizendo há tanto tempo.